Vamos trazer então a coluna de Reinaldo Azevedo. Flávio dramatiza para pôr Tarcísio no jogo. A maldição da múmia reloaded. Olha aí. Bolsonaro já era faz tempo, mas o bolsonarismo não. Os chamados líderes da extrema-direita já estão de saco cheio do capitão, dos seus chiliques, das suas ideias fixas e até das suas doenças. Só que há um problema. Ele tem os votos e eles não. Como é que faz? Restam as juras de fidelidade e as promessas de que, se eleito um deles, haverá ataque às instituições, colonização do Supremo, destruição de políticas de inclusão, dilapidação do patrimônio público sob o manto da eficiência, morticínio para enfrentar a violência, cerceamento da diferença por meio de ampla liberdade para atacar o outro e por aí vai. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro foi o protagonista de um dramalhão que busca pavimentar o caminho para Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Vamos ver. Tarcísio lidera a fila de candidatos a herdar o espólio de Bolsonaro, agora encarcerado com trânsito em julgado. Esse país pune golpistas pela primeira vez na história. Como se percebe, parece insuportável para a parte considerável da, sei lá como chamar esse troço hoje, se entende por elite política, e que estava ali latente no submundo das trevas. Fizemos a versão verde e amarela da maldição da múmia, que sai por aí a espalhar pestilência. Flávio, o porta-voz, Flávio se pôs na linha de frente, falando em nome do pai, da família e fingindo que algo ainda pode ser feito, quem sabe uma anistia. Eles se acostumaram a engambelar os seus fiéis e conseguem vender ao mesmo tempo um Bolsonaro capaz de disputar a eleição se anistiado e um pobre decrépito que precisa da mulher até para ajudá-lo a se virar na cama para respirar, mas não para pegar um ferro de solda e danificar a tornozeleira. Até porque Dona Michele não estava em casa naquele começo de madrugada, e não estou sendo jocoso ou subreptício, tampouco machista como é Michele. Segundo quem a função à mulher é secundar o marido, meu ponto é outro. Como ambos são casados, políticos e obviamente aliados, e como ele é a referência estelar da extrema-direita, fiquei cá a imaginar que o moribundo, eventualmente meio doidão, deveria contar com a ajuda de um familiar que também tem ambições presidenciais. Estou errado? A família se acostumou a investir na confusão e não pode ser acusada, convenham, de ser mal sucedida. Qualquer que seja o critério. O patrimônio do clã é multimilionário, uma gigantesca multidão está disposta a seguir as suas orientações, sem o aceite do líder, o Jair fantasiado de Messias, não se escolhe um nome para o campo adversário de Lula, todos vivem a tripa forra, incluindo Michele, que virou política, e o espantoso vereador Jair Renan Bolsonaro, PL Balneário Camboriú, sem que tenham se aventurado na iniciativa privada, e já se sabe, quando tentam, vamos dizer, viver da oferta e da demanda, dão com os burros na água, mas é certo que vendem muito bem os seus delírios. Tarcísio remodelado. Vamos entender aí o que é Tarcísio remodelado, para a gente traçar as principais informações aí, meus caros, minhas caras, meus bonitos e minhas bonitas, meus lindinhos, minhas lindinhas. Precisamos do apoio de vocês, da generosidade, da presença de todo mundo, para a gente fazer bem o nosso trabalho, meus caros e minhas caras. Meus bonitos e minhas bonitas, meus lindinhos e minhas lindinhas. Vamos lá para a gente poder seguir. Família costuma a investir na confusão. Tarcísio remodelado. Tarcísio está pronto para a campanha. Percebam que se mostra mais longilíneo e o rosto passou por um rearranjo visível bastante para se exibir mais jovem do que se mostrava, mas discreto o suficiente para não parecer artificial. Enquanto o Bolsonaro se afundava nos seus infernos, ele passava por um banho também de loja. Todos conheciam o destino fatal do mito, a que chegou em razão das suas escolhas, mas era proibido de falar, e de fato ele ainda é proibido de falar. Ocorre que o trânsito em julgado das sentenças condenatórias dos golpistas, que se dá dentro da mais estrita legalidade, era uma imposição dos fatos. Não havia razão para Alexandre procrastinar, com o que concordaram seus pares na turma, mas isso também arreia o cavalo para o governador.
Em evento oficial nesta terça, Tarcísio lamentou, claro, a prisão do seu líder político e, mais pré-candidato do que nunca, negou a pretensão de se candidatar à presidência nesses termos. Eu tenho dito sempre que eu sou candidato à reeleição e tenho interesse em ficar em São Paulo. Sou perguntado com frequência e respondo a mesma coisa. E parece que as pessoas não acreditam, mas eu estou muito focado aqui no meu trabalho em São Paulo, no meu projeto de São Paulo, nos projetos de longo prazo. Com um pouco mais de ousadia, diria ele mesmo que não quer, mas que essa é a vontade das pessoas. Se nem flerta com a ideia, assine um documento público, não disputarei a presidência e pronto. É claro que ele não vai fazer isso. Portinha tá aberta. E aqui convém trazer Flávio de novo à conversa. Ele tem uma reeleição ao Senado que é considerada certa, lançar-se à presidência sem contar com o mesmo entusiasmo que o capital dos mercados e os mercados, além de setores consideráveis da mídia, tem por Tarcísio pode ser um risco. Ainda que finja o contrário, para não exasperar o irmão texano, faria um acordo com o governador, buscando arrancar promessas e concessões nas quais Eduardo já deixou claro não acreditar, não acreditava ao menos. Ontem, Flávio carregou nas tintas o drama, até requentou a tese morta da anistia. Na prática, evidencia a falta de saída do grupo. Vale dizer, ou a família fica mesmo com Tarcísio ou será preciso escolher o nome do clã, como prefere o irmão. Parece que o máximo de risco que poderia correr seria lançar-se como vice, o que conselheiros próximos ao governador aconselham que não aceite porque seria muito difícil não parecer um candidato tutelado, o que não combina muito com a imagem que tenta plasmar de fazedor. Reconheça-se-lhe ao menos a competência de criar uma fama de que é competente. Os endinheirados estão inquietos e querem um dos que consideram dos seus. Eduardo é visto agora como entrave. Há quem diga que vai resistir à hipótese de um nome de fora até o limite, mas que não terá escolha. Há até quem assegure que ele já cedeu e só faz jogo de cena. A sua leitura é que, se eleito, Tarcísio vai cuidar do próprio patrimônio político e se encarregará de criar uma herança política pessoal, dilapidando aos poucos a família Bolsonaro. Está, obviamente, correta. Mas então isso parece positivo? Se você gosta do que ele pensa, encerro. A economia não vive o caos no qual apostou a extrema-direita, muito pelo contrário, as conversações com os Estados Unidos sobre as tarifas estão caminhando com resultados concretos. Ainda que não houvesse, o Brasil não foi a breca, as exportações cresceram, o acordo Mercosul-União Europeia pode sair em breve, resta aos opositores de Lula, já tratamos do assunto aqui, produzir cadáveres e investir na crispação ideológica. Tarcísio, obviamente, fareja um bom momento com a, digamos, revolta de Hugo Motta e Davi Alcolumbre contra o governo, revolta entre aspas. Vamos ver, de junho para cá, todas as vezes que se tentou dar uma cartada para quebrar as pernas de Lula, o resultado acabou sendo contraproducente. Chegou a hora de derrotar Jorge Messias no Senado. Se isso acontecer, quantos votos perde o presidente na disputa de 2026? A verdade é que a extrema-direita precisa de um mártir para ter um programa de governo, e o programa até agora é tentar garantir a impunidade dos golpistas. É a maldição da múmia Reloaded. Turma. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!